Eu quero ler com você a palavra de Deus que está registrada em 2 Reis. O capítulo inicial é o 6, mas a gente vai começar no 6 e vai terminar no 7. A gente vai ler a partir do 24 do 6 até o 20 do 7. Pastor vai ler e você vai acompanhar atentamente essa história, que é uma história muito maravilhosa, muito bela da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, a gente vai entrar no 7 até o verso 20. Aleluias. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. É 6 a partir do verso 24, lindinha, tá? O 6 a gente vai ler a partir do verso 24. Aleluias. Ó, 2 Reis 6, 24. De 24 em diante a gente vai ler, até chegar no 7, 20. Amém. Diz assim a boa palavra de Deus. Pastor vai ler e você acompanha atentamente, tá bom? Quero pedir para você não sair, para você não conversar. Você veio aqui para ouvir Deus falar contigo, não foi? Então deixa Ele falar com você. Abre seu coração, deixa Ele tratar contigo hoje, tá bom? Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimento naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pombo, cocô de pombo, custava 5 barras de prata. Certo dia o rei de Israel estava passando por cima da cidade. As cidades eram cercadas por muros, e esses muros não eram um muro igual a gente faz, eles eram um muro largo, tinha jardins em cima deste muro, era bem largo, e o rei caminhava ali em cima das muralhas da cidade, quando a mulher gritou para ele: "Ô rei, meu senhor, me ajude." Ele respondeu: "Se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudar? Você pensa que eu tenho trigo e vinho? Mas diga, qual é o seu problema?" Ela respondeu: "Outro dia, esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho, e no dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu." Ao ouvir isso, o rei rasgou suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo de suas roupas estava vestido com roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: "Que Deus me mate, se antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate." Eliseu era o profeta, tá? E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que havia ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: "Aquele assassino está mandando alguém me matar, por isso quando ele chegar, feche a porta e não deixe entrar. O próprio rei virá logo depois dele." Eliseu ainda estava falando com eles, quando o rei chegou e disse: "Foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa?" Eliseu respondeu: "Escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra só de prata." O ajudante pessoal do rei
Disse Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Quatro homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do outro lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns para os outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iriam morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se ele nos deixar viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os seus heteus e os egípcios e os seus exércitos para atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos, os jumentos, deixando o acampamento como estava. Quando os quatro homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam o que haviam ali, pegaram a prata, o ouro, as roupas que acharam, depois saíram e se esconderam tudo e voltaram, entraram em outra barraca, fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem, temos boas notícias, e não deveríamos ficar calados. Se esperamos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam no portão: achamos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que deixaram os sírios. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensaram que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a nossa cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito. Como alguns já morreram, portanto deixe que nós mandemos alguns com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra, com ordem para descobrir o que havia acontecido com o exército sírio. Os homens foram até o Rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios,
E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, foram vendidos por uma barra de prata. Aconteceu que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisoteado pelo povo no portão da cidade. Senhor Deus, palavra tua, palavra, Senhor, que nos coloca num compartilhamento de uma visão. Outros homens, Senhor, cheios de Ti, receberam esta revelação, essa palavra, ministraram, Senhor, no nosso coração, liberou essa palavra, Senhor, para que nós pudéssemos também abençoar a Tua igreja. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, um espírito de discernimento, que um espírito de discernimento possa pairar hoje sobre a Tua igreja, que a Tua igreja possa entender o propósito dela nessa terra, através dessa palavra, e que hoje possam ser ministrados, e que saiam daqui, Senhor, cheio da Tua graça, obedientes à Tua palavra, obedientes à liderança, andando no risco e fazendo a Tua igreja avançar nesta terra, entendendo princípios de autoridade, recebendo o Teu Espírito e espalhando a Tua graça nessa terra. É o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto foi um pouco longo, mas era necessário. Deixa eu te falar, contar a miúdo esse cenário. A Síria foi atacar Samaria. O exército vinha com centenas de milhares, e eles faziam acampamento em frente ao portão principal, em frente ao portão principal da cidade. A cidade ficava ilhada, não podia chegar nada nem sair nada. Talvez seja alguma coisa parecida com a manifestação, uma greve dos caminhoneiros, por exemplo. O combustível não chega no posto, os carros não são abastecidos, começa a faltar as matérias básicas da sobrevivência. Então tinha os sírios do lado de fora, com seu exército grande e poderoso. Era um exército muito temido. Tinha a cidade sitiada por muros de Samaria, e tinha ali próximo um acampamento de leprosos. Entendeu? O exército sitiando a cidade presa, e o acampamento sírio. Esse cerco, tinha alguns cercos, que na história de Israel demoraram até 9 anos,
Teve inimigos que ficaram à espreita 9 anos. Nesse o texto não conta quanto tempo ficaram ali, mas já deveria ser um tempo muito longo, porque toda a alimentação da cidade já tinha se esgotado. As pessoas já estavam comendo os seus filhos. Havia miséria, fome, escassez em toda a cidade. Mas havia abundância no acampamento dos sírios. Por quê? Por eles serem um exército poderoso, quando eles invadiam a nação, eles roubavam o que a nação tinha. Invadiam a cidade, um país, eles roubavam o que o país tinha. Roubavam a sua riqueza. Traziam as suas riquezas. Essa riqueza, esses despojos, ele era distribuído entre os soldados. O rei ficava com a parte e os soldados, cada um ficava com a parte. Como ele era um exército numeroso e poderoso, eles tinham muito. Mas tinha também o acampamento dos leprosos. Quando alguém era diagnosticado com lepra, essa pessoa era tirada, era considerado maldito, e ele era tirado do meio da convivência, e ele era levado para um acampamento onde só tinha leprosos. Ele era levado para o lugar das pessoas que tinham a mesma deficiência que ele, a mesma enfermidade que ele. Então o cenário era esse: Samaria, Síria e o acampamento dos leprosos. 4 dos leprosos daquele acampamento tiveram a ideia: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos em Samaria, nós vamos morrer, porque o povo lá já está morrendo. O povo lá já está morrendo de fome. Se a gente entrar, a gente vai morrer do mesmo jeito. Se a gente entrar nos assírios deles e deixar a gente viver, a gente vive. Agora, se ele matar nós, a gente só vai morrer, só isso. Eles já estavam mortos. Morto para a sociedade, morto para a família, abandonado por todo mundo, já estava morto, vivo. E eles resolveram ir. E hoje eu quero conversar com vocês, queridos, sobre algumas verdades que eu encontro nesse texto. E a primeira verdade que eu encontro nesse texto é o seguinte: a situação de Samaria, ela é similar à situação do mundo hoje. A situação de Samaria era similar à nossa situação hoje. Havia um cerco, um exército inimigo, que estava ali encurralando o povo. Havia um exército inimigo que estava ali oprimindo o povo. E hoje nós vivemos no mundo nessa mesma situação. Tem havido um cerco de amarra do inimigo, tem havido um cerco de poder do inimigo na vida das pessoas. Tem preso as pessoas no vício, tem preso as pessoas numa vida distante de Deus. Tem se vivido num tempo onde as coisas estão mudando de lugar, e há uma verdadeira opressão no mundo, seja na área cristã, na igreja. Vivemos às vezes sem dar ouvido à liderança, sem dar ouvido à voz de Deus. Vivemos num tempo onde nós perdemos o pertenço, e o inimigo, o exército inimigo, tem ganhado espaço até dentro da igreja. Vivemos num tempo onde a nossa liberdade tem sido limitada. Hoje nós vivemos num grande Big Brother, com as redes sociais. Nós hoje somos vistos a todo tempo, e tem gente que ainda gosta de ser mais visto, e aí eles são julgados pelos seus likes lá, pelas suas visualizações, pelo número dos seus seguidores.
vivemos num cerco, tentando tirar a nossa liberdade de pregar a palavra de Deus. Você sabia que esses dias você viu um vídeo do pastor pregando no trem, né? No dia da manifestação. Mas sabia que é proibido? Você não pode mais pregar no trem. Eu sou do tempo do culto no trem, tá? Eu pregava no culto do trem, morava em Queimados, trabalhava em Madureira, eu era pregador do trem, queridos. Que coisa boa, foi ali que eu comecei a aprender a falar alto, né? Eu tinha que falar alto para o vagão todo entrar, escutar, e não tinha microfone, você tinha que fazer no gogó. Estão tirando as nossas limitações, estão limitando nós, estão tirando a nossa liberdade. Vivemos num cerco do inimigo. Também, assim como em Samaria, nós vivemos uma valorização do que não tem valor. O povo estava comendo cocô de pombo, esterco de pombo, e uma punhadinha de esterco de pombo era vendido lá por uma barra de prata. As pessoas davam valor àquilo que não tinha valor, dava valor às coisas insignificantes da vida, valorizando aquilo que não tem valor. Nós passamos a valorizar as coisas, dar valor às coisas, e passamos a dar preço às pessoas. Invertemos as coisas. Um dia nós comentamos no projeto da igreja que tinha morrido alguns traficantes aqui na nossa cidade, Saracuruna. Aí teve um irmãozinho que falou: glória a Deus, glória a Deus, essas pragas morreram. Não, é uma alma que morreu sem Jesus. É uma alma que morreu sem Jesus. Se fosse o pastor, dizia glória a Deus, foi morar com Jesus na glória. Fosse um dos irmãos amados, dizer glória a Deus, foi morar com Jesus na glória. Esses dias nós fizemos aqui um culto do corpo presente do irmão João amado. Glória a Deus, foi morar no céu. Passamos a valorizar o que não demos valor, e tiramos o valor daquilo que tem valor para Deus. Pagava 5 peças de prata por uma caneca de esterco. Também a situação era similar com a nossa, por causa da loucura e o desespero. As mães davam os seus filhos em alimento. Nós lemos o texto. Essa mulher me enganou. Ontem ela falou: vamos comer seu filho hoje, amanhã quando a carne acabar a gente come o meu. Comeu o meu, e quando foi comer o dela, ela escondeu ele, ela vazou. O rei fica desesperado, porque havia uma loucura. E hoje também no mundo moderno vivemos a mesma angústia, vivemos uma loucura, vivemos no tempo da depressão, do desespero, da busca, do pânico, do medo. Até parece que houve alguma coisa macabra no meio de nós, como houve lá. Mas tem sim, amados, tem sim no nosso tempo ainda. Nós temos visto crianças abandonadas, nas ruas que nós passamos. Nós vemos as crianças abandonadas, mas também nós vemos as crianças abandonadas dentro dos seus palacetes. Quando os pais passam o papel de criar e educar os filhos para os empregados, e às vezes até nós que não temos tantas condições, passamos a responsabilidade de criar os nossos filhos para os avós, para os tios, para outra pessoa, e não temos nem o tempo de qualidade para dar para os nossos filhos. De certa forma também estamos matando as nossas crianças, estamos matando a igreja de hoje, mas que será a liderança da igreja de amanhã. Matamos as nossas crianças quando não damos o exemplo. Matamos as nossas crianças como não ensinamos, não passamos um legado para eles, de uma vida de intimidade com Deus. Como é que estamos preparando os nossos filhos para o amanhã? A situação de Samaria
era similar com a situação nossa hoje. É a primeira verdade que eu vejo. A segunda verdade que eu vejo: Deus tem uma palavra de esperança para todos os desesperançados. O profeta chega lá e diz assim: está com medo, temendo pela sua vida. O rei chega lá e o rei já tinha falado: vou cortar a cabeça desse cara. Esse dia não vai acabar e Eliseu não vai ter a sua cabeça sobre o pescoço. Vou cortar fora essa cabeça. Mas aí Deus fala com Eliseu. Eliseu fala para o rei, fala para o empregado do rei lá, para o servo, e diz para ele: a essa hora, amanhã, gente, amanhã vai haver uma deflação. Amanhã os preços das coisas vão abaixar. Amanhã você vai comprar 3,5 kg de trigo ou 7 kg de cevada por uma barra só de prata. Você não vai nem precisar mais comer esterco. Você não vai precisar nem mais comer cocô de pombo. Deus tem uma palavra de esperança para as pessoas que são desesperados. Jesus disse: o ladrão vem a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vidas e vidas em abundância. Podemos ter vida com abundância através do relacionamento com Jesus. Podemos ter vida com abundância através do relacionamento com Deus encarnado, com o Filho de Deus. Nós vivemos num tempo ruim, vivemos num tempo de inversão de valores, mas há esperança para todos que estão em Cristo Jesus. Há esperança para todos que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Assim é a graça salvadora de Deus para conosco. Nós fomos alcançados e nós, o povo de Deus, ele deve ter uma palavra de esperança para esse tempo. Um tempo de crise, um tempo de dor, um tempo de sofrimento, mas nós temos a certeza de que dias melhores virão. Temos a certeza de que um dia nós vamos encontrar com o nosso Rei e vamos viver com Ele nas mansões celestiais. Então, a primeira verdade que o texto me fala é que a situação de Samaria é igual à situação do Brasil. A segunda verdade que o texto me fala é que há esperança. Deus tem uma palavra de esperança. Deus tem uma promessa de esperança. Deus tem uma promessa de esperança para o Brasil. Essa terra é do Senhor Jesus. Essa terra pertence ao Senhor Jesus. Essa terra é a terra de meu Deus. Deus tem os seus olhos voltados para essa nação. Deus tem os seus olhos voltados para essa terra. Amados, e eu e você fomos colocados nessa terra para fazer diferença. Eu e você fomos colocados nessa terra para fazer diferença. Eu e você fomos colocados nessa terra como a menina nos olhos de Deus. Deus tem compaixão de nós. Deus quer nos usar. Deus quer nos encher. Deus quer nos fazer seus seguidores, para que nós possamos salvar essa terra. A terra, a nossa terra, precisa do Senhor. Terceira verdade que eu vejo, amados, é que os moradores de Samaria não fizeram nada para receber a bênção. Vocês observaram o desenrolar dos eventos? Olha bem. O exército sírio, cidade de Samaria e os leprosos. Ninguém viu falar que os moradores de Samaria fizeram alguma coisa. Até o rei, quando foram falar com ele, ele achou que era uma emboscada. Peraí, eu sei o que os sírios fizeram. Isso é uma emboscada de guerra. Eles saíram da cidade, estão escondidos nos matos, estão escondidos nas matas. Eles saíram de lá, estão esperando nós. E nós vamos entrar na ratoeira, nós vamos sair daqui, vamos entrar no acampamento sírio. E quando a gente entrar lá, a gente vai ser pego igual um rato na ratoeira. Caiu na ratoeira, perdeu. Só em falar de rato, a pastora já treme.
tem muito pavor do rato. Mas é um povo que foi abençoado. O povo não fez nada. O povo não fez nada. Mas ele recebeu uma boa notícia, queridos. Ele recebeu uma boa notícia. O povo não fez nada, mas ele recebeu uma boa notícia. Os leprosos chegaram lá e contaram para ele: olha, não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Isso aí fala para nós da graça do Senhor. O povo de Samaria estava condenado a morrer de fome. O povo de Samaria estava condenado a passar os seus dias ali dentro daquele exército, mesmo depois da fuga dos soldados. Eles não fizeram nada, mas Deus pela sua graça, enviou lá 4 leprosos que levaram para ele uma mensagem de esperança. Deixa eu falar um negócio para você. Só que parece conosco também, porque nós não fizemos nada para merecer a salvação em Cristo Jesus. A salvação foi pela graça de Deus revelada na nossa vida, através do sacrifício de Cristo. Não tem nada em você que agradou a Deus para Ele te salvar. Não foi porque você é bonito, foi por causa da sua altura, do seu peso, da sua inteligência, do seu intelecto, por causa da sua fé, não. Foi graça. Graça é favor imerecido. O povo de Samaria, eles receberam a graça do Senhor sobre a sua vida. O texto me diz então, a terceira verdade que eu vejo é que o povo de Samaria não fez nada, foi graça, graça. Por isso que Paulo afirmou: pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obra para que ninguém se glorie. Por isso que Isaías também declarou: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e você que não possui dinheiro algum, venha e compre e comam, venham, compre vinho e leite, cheio de ele, sem preço, pela graça. Sua Bíblia chama de graça. Não teve participação humana para a graça do Senhor alcançar você. Foi pela graça que você foi salvo, que eu fui salvo. Aí eu me lembro de um louvor, né? Foi gravado por muitos cantores já, mas eu digo, ele foi gravado por um amigo nosso lá de Queimados. Ele foi composto pelo amigo lá de Queimados. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, nem só que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós fomos salvos pela graça. Então a terceira verdade que eu vejo, a primeira verdade, queridos, que eu vejo no texto, é que a situação de Samaria é igual à nossa situação. A segunda verdade que eu vejo no texto é que Deus tem uma palavra de esperança para aqueles que estão desesperançados. A terceira verdade que eu vejo é que os moradores de Samaria não fizeram nada para ser alcançados pela graça, foi graça. A quarta verdade que eu vejo no texto é que a incredulidade produz morte. Aquele homem, servo, ele disse assim, se meteu na conversa. Eliseu estava falando com o rei, o intrometido se meteu na conversa para se dar mal. Ele disse assim: isso nunca vai acontecer. Ainda que Deus abra a janela do céu e derrame lá trigo e cevada, nunca vai acontecer um preço tão baixo. O rei pega esse cabra e fala assim: você vai ficar vigiando aqui a porta de Samaria, para deixar o povo sair ordenadamente. O povo vai ter que sair para pegar o despojo lá dos soldados inimigos, mas vai ter que sair ordenadamente. Põe ordem no negócio. Mas o negócio foi em desordem. Caiu, viu o preço baixo, mas não foi abençoado.
Queridos, tem muita coisa que a gente não vê o poder de Deus acontecer por falta de fé. Tem muita coisa que a igreja não vive nessa terra porque a igreja não tem fé em Deus. Porque a igreja não tem fé no Deus que crê. Porque a igreja não tem fé no Deus sobrenatural, no Deus todo-poderoso. Porque a igreja não se coloca numa posição de crer em Deus. Quantas vezes, amados, nós ouvimos a palavra, mas somos só apenas ouvintes, não somos praticantes. Palavras são pregadas todos os dias nesse altar. Palavras são pregadas lá na tua célula, são pregadas lá no WhatsApp, lá nas redes sociais. Mas tem muita gente morta espiritual por causa da incredulidade. Não estão crendo no poder sobrenatural de Deus. Tem pessoas que estão ocupando os bancos da igreja, mas não escolheram fazer uma mudança de vida, virar a chave, viver o sobrenatural de Deus. Talvez a igreja é um lugar aconchegante para você, arzinho ligado, onde você faz amigos, onde você tem conhecimento, onde você é reconhecido, mas às vezes está faltando fé em você. A fé que faz você viver. Tem gente dentro da igreja vivendo casamento falido, relacionamento com os filhos falido, sonhos falidos, projetos falidos, por causa da incredulidade. Ouve a palavra todo dia, mas não se alimenta por ela. Ouve a palavra todo dia, mas não são alimentados por ela. Vive na mesma. Aquele homem, ele ouve uma palavra. Aquele homem ouve uma sentença. Aquele homem era incrédulo. Aquele homem não creu na palavra do profeta, na palavra de Deus pela boca do profeta, e ele morre pisoteado, porque a incredulidade gera morte. E talvez você não está vivendo o novo de Deus na tua vida, na tua história. Você não está vivendo o novo de Deus na tua célula, na tua casa, na tua família, no teu emprego, nos teus projetos, nos teus sonhos. E os teus sonhos têm sido frustrados, porque tem havido incredulidade ainda. Talvez você ainda não se libertou dos vícios, porque você não crê que Deus é poderoso para te livrar do cigarro, da bebida, da maconha, do vício do celular, do vício da fofoca, do vício da mentira, do vício da intriga. Deus tem poder. E às vezes nós morremos espiritualmente porque não cremos no pecado da incredulidade. Ouvimos uma palavra poderosa sobre a liberalidade do entregar, do dar, mas não estamos dispostos a enfiar a mão no bolso e dar. Ouvimos uma palavra poderosa sobre evangelismo, ação, e de fazer discípulos. Eles ouviram e foram, eles viram e foram, mas não estamos dispostos, nós que tivemos um encontro com Ele, também ir. Pecado da incredulidade, não praticar aquilo que fomos chamados a praticar. E a última verdade que eu vejo: os leprosos foram instrumentos de Deus para levar boas novas. Os alunos da escola de líderes, da escola de professores aí, de pregadores, vão dizer: pastor, não deu o tema, eu me lembrei agora, viu? Se você anotou aí, você percebeu isso. Mas o tema da mensagem é boas novas, são para serem contadas. E agora, os leprosos foram instrumentos de Deus para levar as boas novas. Os leprosos foram os pregadores improváveis. Deixa eu te contar o que aconteceu lá. Alguns já ouviram aqui a minha interpretação desse texto. 4 leprosos, decomposição, estado deplorável,
E aí eles estavam no seu acampamento, conversaram entre si, né? Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar em Samaria, a gente vai morrer também, porque lá eles vão tudo morrer. A gente vai morrer com eles. Mas se a gente for lá para o acampamento sírio, pode ser que tenha salvação. Pode ser que eles deixem a gente viver. Mas se ele não deixar a gente ver e matar nós, nós só vai morrer, uai. Se não matar, se matar nós, a gente só vai morrer, a gente já está morto mesmo. Aí eles começaram a ir. Eles pensaram e foram, ó, arrastando, ó. Aqui dá para ilustrar legal, ó. Foi isso que Deus fez, tá? Foi isso que Deus fez. Quando os leprosos, ó, metiam o pé, Deus botou um alto-falante lá, gente. Bum! 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 Eles ouviram lá. Os leprosos andaram aqui. Eles ouviram lá e acharam que era o exército inimigo, ó. Samaria fez contato. Samaria fez contato, o rei de Samaria fez contato. Chamou todos os exércitos vizinhos aqui, ó. Tem um exército muito grande vindo para destruir nós. E a gente está perdido. Sabe o que resta para nós? Fugir daqui. E aí, ó, um atrás do outro, todo mundo vazou. Todo mundo fugiu, todo mundo vazou. Porque quando os leprosos iam, ó, Deus aumentava o som. E o tropel dos leprosos era como se fosse o de muitos exércitos. Os sírios vazaram. Os leprosos entraram lá. Entraram na barraca, tinha muita comida. Eles encheram o bucho. Comeram. Mas não tinha só comida não. Tinha roupa, tinha ouro e tinha prata. Lembra que eu falei no início? Os despojos de guerra. Quando você invadia uma cidade, você roubava tudo que ele tinha. Roupa, comida, joias. Eles tinham lá muito ouro, muita prata, muita roupa e muita comida. Eles entraram na barraca, comeram, ficaram inchados tanto comer. Foram lá esconder as coisas que eles acharam, entraram na outra barraca. Mas um falou assim: hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. A gente não vai aguentar comer tudo isso sozinho. É muita bênção. É muita provisão. Isso aqui dá para saciar a fome da cidade toda, de Samaria toda. É egoísmo da nossa parte se a gente não anunciar. É egoísmo nosso se a gente não anunciar. É egoísmo nosso se a gente não anunciar. A lepra, na Bíblia, ela é uma comparação de pecado. O pecado é comparado à lepra. Sabe quem são esses leprosos da história? Você sabe quem é esse leproso da história? Eu com o meu pecado, sou o leproso da história. Eu fui agraciado, eu fui salvo, eu fui liberto. Deus tirou a minha lepra, curou a minha lepra, me restaurou pelo seu sangue. Sabe qual é o leproso da história? É você. Você com o seu pecado, Deus curou a sua lepra, restaurou a sua vida,
te abençoou com uma bênção tão grande, mas tão grande, que você não pode ficar com ela sozinho. Você tem que sair daqui, mano, e bater lá na porta do outro. Você tem que sair daqui, tem que bater lá naquele leproso lá, que ainda está no sua lepra do pecado. Você tem que sair daqui, tem que buscar aquele leproso que ainda não foi encontrado pela graça. Você tem que sair daqui, pegar aquele leproso que ainda não foi limpo. Você tem que sair daqui e anunciar, porque hoje é dia de boas novas. Porque eu e você já alcançamos a graça. Precisamos agora ser agentes da graça. Precisamos agora ser agentes da graça. Precisamos ser agentes da graça. Esse mundo precisa conhecer Jesus. Falei aqui na semana passada, o que o Brasil precisa não é de um presidente novo, ou do mesmo presidente. O que o Brasil precisa é de Jesus. O que o Brasil precisa é de Jesus. O que o Brasil precisa é da graça. A graça já me alcançou. Preciso fazer igual aos leprosos. Preciso fazer igual aos leprosos. Eu preciso anunciar aqueles outros que vão morrer. Gente, deixa eu falar um negócio. Se a gente não sair daqui, se a gente não sair daqui disposto a ir, se a gente não sair daqui disposto a anunciar, ele vai morrer, ela vai morrer, os nossos vizinhos vão morrer, os nossos parentes vão morrer. Se nós não sairmos daqui impactados por essa palavra, e dar vida lá fora, e bater na casa deles e dizer, olha, tem benefício para você, tem graça para você, tem libertação para você, tem salvação para você, eles vão morrer. Se nós não sairmos daqui e gritar isso lá fora, eles vão morrer. Eles vão morrer. Por favor, em nome de Jesus, seja impactado pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Na minha família tem gente que vai morrer sem Jesus. Na sua família tem gente que vai morrer sem Jesus. Lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, onde eu amo, onde eu estou, tem gente que vai morrer sem Jesus. Eu preciso sair daqui correndo. Eu preciso sair daqui desesperado e contar para todo mundo, porque hoje é dia de salvação. Eles foram os pregadores improváveis. Pastor, mas eu não sei pregar. Pastor, mas eu não tenho teologia. Pastor, mas eu não sei, nem tenho nem muito jeito para falar. Os leprosos eram os pregadores mais improváveis. Ninguém podia nem chegar perto deles. Ele não podia nem chegar perto de ninguém. Alguém que tinha lepra, queridos, se alguém se aproximasse dele, ele tinha que gritar bem alto: lepra! 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 Porque ele não podia permitir que ninguém tivesse contato com ele. Mas mesmo com a sentença de morte deles em mão, eles resolveram espalhar vida. Eles resolveram espalhar vidas. Você lembra na semana passada? A mulher adulta não falou: pastor, deixa eu ir lá para a classe de líderes, deixa eu ir lá para a escola de pregadores, deixa eu ir lá para a escola bíblica, deixa eu ir lá para o culto, aprender um pouquinho, depois eu vou lá dizer para o meu povo vir. Ela largou o seu canto, que era a sua necessidade, e foi lá buscar os seus. O endemoniado gadareno, aquele que andava por todo lado, ele até pediu: deixa eu ir com o Senhor. Jesus falou: não, volta, volta lá de onde você foi tirado, volta lá na tua família, lá na tua cidade, lá no teu bairro, e conta o que eu fiz por você. O que Deus fez por você? O que Deus fez por nós? Nós precisamos contar isso para todo mundo. Precisamos manifestar a graça do Senhor que habita em nós. Deus te alcançou para que você possa alcançar o outro. Deus te libertou para que você possa libertar o outro.
Está na hora de parar de lutar, guerrear com outro irmão, porque o meu inimigo é o capeta, é o diabo, é o fedorento. Está na hora de abrir a mente, queridos, e entender que todos lá vão morrer. E morrer é viver longe de Deus. Está na hora de entender que eu fui resgatado para resgatar. Eu fui salvo para salvar. Eu fui amado para amar. Eu fui alcançado para alcançar. Eu fui liberto para libertar. A minha vida não vai ter sentido. A sua conversão não faz sentido se a sua vida não mudar. Senhor, leva a gente em paz para a nossa casa, guardados e protegidos pelo Senhor. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez?